De volta com vocês para a nossa última parte de nossa aula de hoje de arquitetura. Vinha eu falando de como comprar essa minha placa de vídeo, como eu vou escolher essa minha placa de vídeo para a minha máquina. Então, o primeiro passo, primeiro de tudo, é saber quanto que tu vai gastar. Quanto de dinheiro que você tem para gastar nisso, qual é o seu orçamento. Se você tem um orçamento bem módico, eu tenho só R$1.000, eu estou com R$1.000 ali que eu quero investir nesse meu computador. E aí você tem que avaliar o seguinte: esses R$1.000 que você tem ali serve para comprar uma certa placa, mas essa placa que você vai comprar, será que ela vai te agradar? Então são os passos a seguir que a gente tem que ver. O primeiro passo é você saber quanto de dinheiro você tem para gastar ali. E eu digo isso até mesmo quanto aos seus clientes. Chegou um cliente pedindo para você atualizar o computador dele. É o primeiro passo. Quanto de dinheiro tu tem, meu amigo? Porque se tu me falar que vendeu o carrinho lá, o seu carrinho, 30 mil, e vai investir todinho no computador, aí sim, agora vamos fazer a festa. Aí você compra tudo de última geração. A gente tem que ver o orçamento, quanto dinheiro você tem para gastar. Vamos lá, vamos voltar aqui e ver as próximas regras. Então, o primeiro passo, nosso orçamento. Em geral, diferentes marcas prometem entregar belos gráficos e performance eficiente com seus produtos, mas nem sempre é assim que acontece. A gente viu ali, eu falei da NVIDIA, falei da AMD, e a gente viu que cada um diz uma coisa. Tem o tipo aqui de renderização, usa inteligência artificial, mas aí, será que na prática mesmo é daquele jeito? Só testando que a gente acaba enfrentando. Até por isso, a gente descobrindo isso, até por isso eu digo sempre o seguinte: antes de comprar produtos, antes de comprar qualquer produto, vai comprar uma placa de vídeo, veja os reviews, os feedbacks das outras pessoas que já estão a utilizar aquilo. Entre em vídeos lá no YouTube. O cara já utiliza tal placa. Deixa eu ver aqui, faço o teste. Deixa as outras pessoas falarem o que eles acharam desse produto. Se todo mundo disse que realmente é aquilo que ela promete, aí sim você entra nesse barco. Se não, tome cuidado. Atualmente a NVIDIA e a AMD dominam o mercado das placas de vídeo e ambas são excelentes fabricantes. E cada uma ostenta qualidades diferentes. Sempre quando um fabricante lança alguma tecnologia nova, a contraparte responde com tecnologia correspondente à autora. Vocês viram ali que era sempre itens parecidos, mas com tratamentos diferentes. Então as duas fazem isso. Eu digo até o seguinte: a NVIDIA, ela gosta muito de trabalhar com programas de edição. Ela é muito boa para programas de edição. Se você vai fazer um trabalho utilizando softwares para produção de jogos, como a Unreal. Depois fazem essa pesquisa aí, gente. Depois vocês fazem essa pesquisa sobre a Unreal. Ela é uma engine. Ela é uma engine que serve para a produção de jogos. Quando no futuro vocês estiverem top aí na programação, vocês que estão aprendendo aí programação C, e aí vocês querem praticar, vão criar jogos aí, vocês não vão ficar produzindo ali dentro de programinhas aí dentro, criando naquele CMD, não, gente. Vocês não vão fazer isso, não. Vocês vão utilizar engines como essa, como a Unreal. A Unreal, para vocês terem uma ideia, ela foi a produtora de jogos como Mortal Kombat. Mortal Kombat foi feito dentro dessa engine aqui, utilizando a programação, linguagem C e tal, mas utilizando isso aqui. E a Unreal, ela serve para você trabalhar criando também gráficos. Junto à Unreal, o cenário todo pode ser trabalhado utilizando o Blender, que vocês viram a imagem do Blender ali atrás. E aí a Unreal e o próprio Blender trabalha muito bem com as placas da NVIDIA, tá? Já fica uma dica aí. Já fica uma dica para vocês. Ray Tracing. O Ray Tracing tem que ficar de olho nas novas tecnologias, gente. Dê uma olhada nas tecnologias de cada placa antes de você partir para ela. Ray Tracing é uma nova forma de renderização de gráficos 3D que até então não era utilizada nos jogos por limitações técnicas. Porém, agora ela se tornou um dos grandes diferenciais das placas de vídeo da nova geração. Até a chegada do Ray Tracing, o método mais utilizado para se fazer reflexos e sombras era conhecido como rasterização, que gerava gráficos
que não passava de projeções de 2D em um ambiente 3D. Geralmente, quando você e seu personagem 3D passava por um lago, você via uma textura do próprio personagem aplicada ao lago para simular um reflexo. Quem aí jogou, ouviu imagens daquele jogo, o GTA San Andreas, o tal do CJ e tal, que ele roubava carros. Vocês lembram daquele gráfico? E comparar com o GTA V, esse último que saiu agora, ou até com o Cyberpunk. Se você comparar os gráficos ali, principalmente na questão de olhos, rostos, vocês vão ver a grande evolução. E aí é justamente esse tipo de tecnologia que era utilizado antigamente para fazer os cenários, a rasterização. Olha nesse caso aqui, nessa imagem, a gente percebe que a sombra desse gradeado aí, ele não é uma sombra mesmo. Ele é simplesmente como pegou o objeto ali do próprio gradeado e colocou no chão. Então, quando o seu personagem ele andava próximo próximo a um lago, ou a própria sombra dele era demonstrada, era simplesmente a replicação daquele personagem na textura escura. Até o rosto dos personagens, a gente vê que ele era algo como se fosse colado naquele boneco. É diferente do que a gente vê hoje em dia, que é a renderização. Ray Tracing, no mundo dos jogos, chegou primeiramente através da NVIDIA com sua série de placas de vídeo baseadas na arquitetura Turing, que chega a oferecer um desempenho de 6 vezes maior que o de suas antecessoras, permitindo o alto processamento necessário às novas tecnologias. Dá uma olhada nesse cenário aí que vocês percebem como é que a água está. Isso aí é justamente uma imagem daquele joguinho Minecraft, né, que as crianças gostam muito aí, mundo todo quadradinho, mas muito bonito. Vocês percebem o reflexo aí da água, o reflexo do sol na água. Isso aí é justamente o efeito, o Ray Tracing. Verificar, outro ponto que vocês têm que verificar antes de comprar a sua placa. Verifique os conectores da placa de vídeo. Não simplesmente a placa que você quer comprar, mas o que você tem de produto, o que você tem do seu lado. Isso é um detalhe fácil de ser checado. A maioria dos monitores de vídeos modernos tem pelo menos uma das seguintes conexões: HDMI, que é o padrão agora, o DisplayPort, DVI, ou até mesmo o VGA, os mais antigos. Basta então checar se a placa de vídeo é compatível com esse padrão, com esse monitor. Então, se você tem um monitor, você tem que entender o seguinte: você vai utilizar uma placa de vídeo para melhorar a imagem, mas se você tem um monitor que é muito antigo, que a imagem dele, a resolução é baixa, essa melhoria não vai chegar a você. Então, depende também na questão do monitor que você tem. A maioria dos monitores modernos, se não todos, é baseado no HDMI, e os modelos mais sofisticados costumam trazer conexão DisplayPort. Então tem aí, normalmente, as vários tipos de conexão. Vocês têm que olhar a conexão. Normalmente aí o HDMI é o top aí de todos. Inclusive vou dar a dica para você que, no caso, vocês têm que tomar muito cuidado com o cabo HDMI. Existem diversos tipos de cabo HDMI. O cabo HDMI você compra aí baratinho, R$5, é diferente de um cabo com fios de cobre, com a ponta ali, com tudo de cobre, é diferente, até a transmissão, a imagem melhora, até nisso. Então você pode ter um monitor muito bom, uma placa de vídeo muito boa e está perdendo porque quis pagar R$5 num cabo, um cabo HDMI aí tirado aí, comprado de qualquer forma. Então tem que tomar cuidado até nisso. Então, o primeiro passo, dá uma olhada qual é o monitor que vai receber a imagem. Se você vai continuar com o monitor, se nesse teu orçamento não vai entrar um monitor novo, você não vai comprar um monitor novo, eu vou comprar logo um monitor 4K, não, vou continuar com o meu monitor antigo. E qual é a placa de vídeo que você vai comprar? Vou comprar uma placa que transmite em HDMI em 4K. Aí de que adianta se o seu monitor não vai receber isso, se você não vai ver essa imagem? Então não é interessante, você tem que ver isso também, avaliar até mesmo se é necessário a compra de outro monitor. Tá aí ó, o monitor mostrando de modo lateral ali, ó, ele tem HDMI, esse daí VGA, tem que dar uma olhada de forma simplificada ali qual a entrada daquele monitor. Se você tem um monitor relativamente antigo ou com especificações simples, é provável que encontre uma conexão DVI. E aí cuidado, gente, DVI até é difícil de achar umas placas que aceitem o DVI.
e até mesmo encontrar uma placa que tenha a entrada VGA. Se o seu monitor é só VGA, então cuidado com isso. Você tem que ver se é compatível para depois você não chorar e ter comprado algo errado. Cuidado com a resolução. Não é só a relação ao conector. Placa de vídeo e monitor também precisam combinar na resolução. Se você tem um monitor com resolução 4K, já sei, meu monitor é de top, ele é 4K. Poderá se frustrar se comprar uma placa que funciona em resolução 1440p. Você tem uma resolução ali que é algo só como 1080p. Estou esperando ter uma ótima resolução. Mas o seu monitor está esperando isso, mas a sua placa não vai transmitir isso. Então tome cuidado se você está comprando a placa correta para o monitor correto. Tanto se o monitor é antigo e você comprar uma placa nova, também o inverso, se você tiver um monitor muito top e a sua placa for muito ruim, a placa que você está comprando. A conexão dela é ruim, a resolução dela é ruim. Da mesma forma, pode ser um exagero comprar uma placa com suporte 4K se o seu monitor só funciona a 1080. A não ser que a aquisição seja motivada pelos recursos gráficos que a unidade possa reproduzir. Não, eu sei que eu vou comprar essa placa 4K, o meu monitor só é 1080, mas é porque eu quero rodar certos jogos que não está sendo rodado ali no meu computador. Eu quero que esses jogos funcionem. Vão funcionar. Aí você espera algo como você colocou no seu computador, você colocou tipo o último jogo agora, o Fórmula 1 2022. Já funciona com formato 4K. Mas quando ele no seu computador estiver rodando isso, a resolução de imagem em tela só vai estar sendo gerada a 1080. Você não vai estar aproveitando tudo. Mas se você comprou, pensa, não, mas futuramente eu vou juntar um dinheiro e eu vou comprar aquele monitor 4K. Ou eu vou ligar direto na minha TV, que é uma 4K. Aí pode ser outro meio. Então é outro ponto a ser estudado aí. Consumo de energia e dimensões. Foi o primeiro ponto que eu falei aqui hoje, a questão das fontes. Tome cuidado, você vai comprar uma placa de vídeo, a placa de vídeo que eu vou comprar, ela já é 4K, faz tudo que é possível, ela tem ali GDDR já de 4 GB, 4 TB, então assim, é top, mas ela gasta muita energia, então você tem que tomar cuidado quanto a isso. Placas de vídeo podem demandar muita energia elétrica, gasta mesmo, viu gente? Dependendo ali da placa, ela gasta muito. Por isso, verifique qual é o padrão de consumo. Parâmetro normalmente medido como TDP, do modelo de seus interesses antes de fechar a compra. Faça aquele cálculo, faça o cálculo naquela calculadora que eu falei no começo da nossa aula. Com base nessa informação, veja se a fonte de alimentação do seu PC consegue trabalhar com essa placa. Se não, você pode recorrer a um modelo que consome menos ou trocar a fonte do computador. Eu indico sempre você trabalhar com uma fonte do tipo real. Mesmo que seu computador ele não seja um computador que consuma tanta energia, que você faça tanta coisa, mas você tendo uma fonte real, ele protege até o teu equipamento. É bem melhor. Gasta um pouquinho mais, mas é bem melhor você ter esse gasto com essa fonte de maior qualidade. Aproveite para verificar se as dimensões da placa de vídeo são compatíveis com as do computador. Normalmente, gabinetes do tipo gamer têm espaço suficiente para a instalação da placa. Porém, essa pode não ser a realidade de gabinetes comuns, principalmente os compactos. Então, cuidado, gente. Você pega um gabinete pequenininho, mas é uma placa TX, mas o gabinete é pequeno, ele é compacto. Normalmente a gente encontra esse tipo de gabinete aí nas lojas. Aí você vai, quando você compra a placa de vídeo, você recebe ela tipo pelo correio, tu percebe o tamanho dela. Ela dá praticamente, tem placa que é praticamente 2 palmos. Onde é que ela vai caber dentro desse computador aí? Lá vai você ter que instalar no seu computador, o gabinete não dá certo, você vai ter que trabalhar com esse gabinete até aberto. Só para encaixar isso aí. Então, muito cuidado, pense bem antes de fazer isso, porque pode ser que você seja obrigado até a trocar o gabinete do seu computador. A gente tem que entender que os gabinetes normalmente comprados, os computadores que vêm com esses gabinetes ATX, que você compra em lojas por aí, eles normalmente são pequenos. Por quê? Porque esses computadores não são para serem computadores gamers. Um computador gamer ele tem um gabinete maior. Ele é normalmente maior o gabinete. Então, por esse motivo, ele tem espaço para receber essas placas. Capacidade gráfica.
Esse é o parâmetro mais importante. Via de regra, todo mundo quer uma placa de vídeo para rodar jogos com um nível máximo de detalhamento gráfico ou reprodução de jogos. Você quer mesmo é mostrar aquele jogo na melhor resolução, trabalhar sem delay algum. Por isso, é importante analisar o contexto. Se você só joga de vez em quando, ou tem mais interesse na diversão proporcionada pelo game do que as características gráficas, pode se dar bem com placas de vídeo de uma geração anterior ou com recursos intermediários. Por exemplo, uma NVIDIA GeForce 1650, lançada ali em 2019, ou uma AMD Radeon RX 560, ali lançada lá em 2017. Então, essa daqui, a RX 560, é uma placa já vista de uma geração passada, já está saindo de linha, já tem novas, já. Mas eu ainda encontro para comprar? Encontra, fácil para encontrar essa placa bem aí. O valor dela é bem mais baixo e ainda funciona ainda para as máquinas de hoje. Mas aí você pensar o seguinte, você tem que pensar o seguinte: o que você espera? Ah, eu sou aquela pessoa que quero jogar Fortnite. Não é um jogo que demanda tanto assim da sua máquina. Então rola tranquilo. Não, eu quero jogar o Cyberpunk 2017, quero jogar GTA V última geração. Eu quero jogo top mesmo, eu quero jogo como o Forza Horizon 5, alto grau mesmo de renderização, um gráfico top, eu quero isso, 4K. Ah, meu amigo, então saia da RX 560, você vai precisar de algo mais do que isso. Você vai precisar de uma potência maior quanto a isso. Então, se você quer contar com o máximo de desempenho em sua jogatina, talvez, não somente por conta dos aspectos gráficos, mas também pela resposta do jogo, que você tem que ver isso, é o tempo de resposta do jogo, modelos avançados são mais adequados, a exemplo das linhas da GeForce RTX 3000, aí já seria top mesmo, e a AMD Radeon 6000, ambas lançadas ali em 2020. Inclusive, estas placas aí têm valores altíssimos, eu chuto ali na faixa dos 2.500 conto, uma placa dessa, e aí além de ser esse valor alto, elas são mais difíceis de serem encontradas. Por quê? Porque essas placas desse nível aí, tem muita gente utilizando para fazer a geração de mineração de criptomoedas. Tem gente criando aí as tais ilhas de mineração de criptomoeda. Ainda mais agora, com muitas pessoas já tendo em casa energia solar, a utilização da energia solar, porque a grande dificuldade, principalmente aqui no Brasil, para você ter uma ilha de mineração, você construir uma ilha de mineração de criptomoedas, é a questão do gasto da energia elétrica, que a energia elétrica aqui no Brasil é estratosférica, é caríssima. Então não compensa você deixar um computador minerando para ganhar o dinheiro para você só pagar a conta de luz, não compensa. Mas se você tem uma alternativa como a energia solar, aí muitos estão partindo para tal coisa, gerando isso, as tais fazendas de mineração. Há vários parâmetros que tornam estas linhas avançadas. Os mais importantes são o número de unidades de processamento gráfico, os tais núcleos CUDA, em modelos da NVIDIA, stream processos em placas da AMD e a quantidade de memória. Então eu quero que vocês percebam o seguinte: vai comprar NVIDIA? Decidiu que é a NVIDIA que dá certo para você? Então você vai lá e olha a questão dos núcleos CUDA. É a dica para você. Dá uma olhada de quantos núcleos ela trabalha. Trabalha com 8 núcleos. Os 8 trabalham ao mesmo tempo, em paralelo. Ah, então é boa. Se vai comprar AMD, dá uma olhada no Stream Processors, que é praticamente o mesmo nomezinho para núcleos de processadores. Então dá uma olhada também de quantos núcleos ela tem, como é que ela está trabalhando. Da mesma forma que lá na aula nossa de processadores, eu falei um pouco sobre a questão dos núcleos, aqui também, gente, é um processador. Então, neste processador também deve ter a questão do trabalho com núcleos e a estratégia utilizada nesses vários núcleos. Vocês lembram lá em processadores que eu falei da estratégia de pipeline? Não adianta você ter um monte de pessoas. Lembra da imagem do barquinho? Não adianta você ter um monte de gente ali dentro do barquinho e o barco não fica mais rápido. Você tem que distribuir o trabalho. E aí essas estratégias são aplicadas dentro dos núcleos CUDA e, no caso da AMD, o Stream Processors. Quanto mais desses itens a placa de vídeo tem,
maior é a sua capacidade gráfica. A contrapartida são os preços proporcionalmente mais elevados. Modelos mais sofisticados também são compatíveis com tecnologias ou padrões que podem incrementar a experiência de jogos, como já falado aqui, o Ray Tracing, o DLSS, fatores que também influenciam no seu preço. Então, se tem a utilização dessas tecnologias, vocês recordam aí que o DLSS é um tipo de tecnologia que utiliza o quê? Inteligência artificial, gente. Então, ele tem dentro do seu processador algo como uma inteligência artificial. É mais do que simplesmente ali um processamento. Ele tem um algoritmo que trabalha em melhoria de imagem. Então, isso encarece bastante o produto. Aí alguns modelos, eu deixo depois para vocês avaliarem, se vocês futuramente decidirem, eu vou comprar uma placa mesmo, eu estava de olho nisso. Dá uma olhada nessa questão aí do nome da placa, olha só, questão dos núcleos, essa aqui são os NVIDIA, núcleos CUDA. Ó, a top aqui, a 3090, 10.496 núcleos, gente. Vocês percebem aí que ela tem uma quantidade de uso de núcleo. Ó, a memória dela, 24 GB. 24 GB de memórias. E a GDDR deles, ó, já está implementada a GDDR de nível 6, gente. Top, ó. Isso aqui deve estar caríssima ela, viu? E olha, ela já vem com a especificação da fonte que ela pede, ó. Uma fonte real 750. Essa daqui come energia, viu? Essa aqui faz é puxar mesmo. Chega a luz, vai dar uma baixada na hora que ligar esse computador, viu? Mas é top de linha aqui, viu? Caríssima. Lançada ali em 2020. E daí vai. Tem diversos modelos. Chegando aqui ao mais módico aqui. Tá lá. Uma RTX 1650. Ela tem só 896 núcleos CUDA. Diante dos 10.496 lá da top RTX 3090. Ela trabalha com a GDDR5 e tem 8 GB de memória ali nessa GDDR5. Então, é uma tecnologia boa, ela é nova? Sim. E percebam que ela trabalha com a fonte ali, uma fonte real de 300 watts. Então, eu começaria assim, essa daí tá boa? Boa demais. Essa bem aí, essa GeForce RTX 1650, você acredita que sendo desse jeito ela consegue rodar um jogo como um GTA, um Cyberpunk, esse tal desse Fórmula 1 que você falou? Consegue, com certeza consegue rodar isso. Aí, então, por que eu preciso daquela top lá? Gente, é a mesma comparação que a gente faz com uma pessoa. Por que certas pessoas aceitam ter ali um carrinho módico, um Palio, ter ali o seu Corsa, enquanto os outros são loucos para ter uma Ferrari? É a mesma coisa, gente. Se você puder, tem dinheiro para ter a Ferrari, vai lá e compra. E tá aqui alguns modelos da AMD. Da mesma forma também, a quantidade de Stream Processors. Tem ali o início, lançado em 2017 ali, a Radeon RX 560, mais módica. Essa daí você encontra, eu acredito que o valor básico dela, R$1.000, eu acho que você encontra ela fácil por aí, dentro da internet, ou até mais barato que isso. Porque a RX 560, ela, perto da 570, ela tem a questão da memória mais baixa, ela só trabalha com 4 GB de memória, mas já é GDDR5. Então fica aí a dica para vocês, caso vocês estiverem nesse mundo querendo comprar essas placas, dê uma olhada nessa lista aí, estiverem trabalhando, estiverem querendo atualizar um computador, dá uma olhada nessas listas. E aí, eu compro a NVIDIA ou a AMD? Escolher uma placa de vídeo envolve tomar a decisão nem sempre fácil. Comprar a NVIDIA ou a AMD, se eu for apontar para essas duas. Essas são as duas principais fabricantes do mercado. Historicamente, a NVIDIA fabrica modelos mais avançados e mais caros. A AMD ela tenta estar ali junto com o povão, não é à toa que ela está tentando lançar até dentro dos seus processadores Ryzen um jeito de você não precisar comprar uma placa de vídeo. Mas ela mesmo assim ela tem os mais avançados, a linha RX 6000. A dica, portanto, é pesquisar por opiniões, é o que eu sempre falo. Não vai ficar só naquela de eu acho que essa é a melhor. Não, vá atrás de opiniões, análises. Veja os reviews de várias pessoas que já têm, já usam essas placas. Vá lá no YouTube, tem diversos vídeos de pessoas utilizando essas placas. Antes de comprar, eu vou comprar a mais baratinha, Rilo. Vou comprar essa daqui mesmo. Vai lá, mesmo assim, vai num vídeo e dá uma olhada. Vê o que as pessoas falam sobre aquela placa.
Quando você estiver procurando por uma placa de vídeo, verá que elas são associadas às marcas. E ainda tem mais, além de ser NVIDIA AMD, você vai ver que elas são associadas como NVIDIA ASUS, Gigabyte, Zotac, entre outras. Não estranhe, essas são as companhias que fabricam as placas. A NVIDIA AMD fornece o chip. Então tem as placas, tem as fabricantes, a ASUS, Gigabyte, que compram os chips lá da AMD e NVIDIA e montam as próprias placas. Então você pode encontrar uma placa na ASUS e uma placa na Gigabyte com o mesmo nome, gente. Com o mesmo nome, com a mesma marca, sendo ali da AMD. Vocês podem encontrar desse modo bem aí. E aí, a melhor forma é fazer a busca através de reviews. Procurar através de pessoas que já utilizaram essas placas, veja os reviews. Na compra de uma placa de vídeo, devemos ter em mente qual será o objetivo final desse PC. É para jogo, trabalho ou é acessar a internet? Quanto de dinheiro eu tenho que investir? Quanto que eu tenho? Quais hardwares eu irei continuar a usar? Eu vou ainda utilizar meu monitor? Vou trocar a placa-mãe, processador? Tudo isso deve ser olhado. Então, cada caso será um novo caso. Questão da instalação, gente. Como é que a gente faz a instalação de uma placa de vídeo? Para instalar uma placa de vídeo off-board, caso você esteja querendo comprar essa placa, primeiro devemos nos atentar e ver se o computador possui o suporte para o upgrade. Feito a escolha de qual a fabricante, qual a placa que você vai fazer a instalação, você deve olhar a questão dos slots na sua placa-mãe para fazer a instalação. Para verificar se o seu computador tem suporte às placas de vídeo off-board, podemos fazê-lo de duas formas. Uma, abrindo o gabinete e verificando se existe a entrada PCI Express na placa-mãe, ou a segunda, entrando no site do fabricante da placa-mãe, junto ao modelo e pesquisar suas especificações. Tá aí as diversas entradas. Se por acaso a placa, ela pega uma PCI Express 2.0, vocês vão encontrar esse tipo de entrada. Então vocês têm que procurar a entrada correta, qual a entrada que tem ali na placa-mãe do seu computador, que vai aceitar, e a partir daí você procurar o modelo exato da placa de vídeo para comprar. Para verificar se o computador tem suporte, você vai no fabricante e dá uma olhada lá no fabricante. Olha, no caso aí, eu vou comprar uma GTX 770 da NVIDIA. Bus Interface, está lá mostrando PCI Express 3.0. Pode... Eu tenho direto. Pode deixar que eu já vou encaixar direto. Então, turminha, estou comprando a minha placa. Vou comprar essa placa. Se eu vou comprar essa placa bem aqui, então nesse caso aqui, eu vou lá e olho no fabricante as especificações. Tá aí, ó, Bus Interface mostrando qual é a conexão. Ele mostra as minhas outputs, minhas saídas. Tem ali HDMI. São duas DVI que tem nessa placa, uma HDMI e uma DisplayPort, ou seja, ele tem essas entradas bem aí, essas saídas aí de vídeo. Ele mostra a questão dos conectores, ele mostra a minha velocidade, ou seja, vai ter tudo lá, gente, tudo especificado. Mas para nós, nesse exato momento, o que me importa é ver essa PCI Express, qual a geração que ela tem e se a minha placa aceita isso. Tá aí uma outra placa mostrando aí as várias entradas dela. A PCI Express de primeira geração tem duas, tem uma ali a 16X, tem 8X, tem as várias entradas nela. Para saber o nome da sua placa, basta abrir o executado Windows e digitar esse código, gente, ó, MSInfo32. Ele vai mostrar para você justamente o nome da sua placa. Caso você, não, peraí, eu não quero olhar por isso não. Tem escrito lá na placa? Vai ter também o nome da sua placa escrito lá em cima dela. Basta abrir o gabinete e dar uma olhada nela. Os PC desktops, existem 3 tipos de slot nos quais as placas de vídeo podem ser conectadas. Atualmente, modelos mais avançados possuem mais de uma porta PCI Express. Esta porta existe em modelos 1X, 4X, o X4, o X8 e o X16, até essa última versão, o X16. Então pode ter certeza que entrada slot, normalmente esse não é o problema. A única coisa vocês têm que avaliar isso, se você não vai mudar a placa, né, você não vai comprar uma outra placa, olhe qual o tipo de entrada que tem na sua placa mãe, para que assim você compre a placa de vídeo correta.
Em modelos mais antigos de placas, não costumava haver um slot específico para a placa de vídeo. Ou melhor, costumava existir esse slot específico, o AGP. Porém, o AGP é pouco utilizado, não se mexe mais com ele. É esse daí, esse laranjinha aí. Para notebooks, não se costuma trocar placa de vídeo, ela vem on-board. Existem certos aparatos para utilizar a placa de vídeo direto pela USB no nosso notebook, mas isso não é interessante, tanto que eu já falei, para se utilizar jogos, você quer trabalhar com jogos, então nesse caso é melhor para desktop, trabalhar com desktop. Notebook é feito algo assim usual para você sair, para ir para uma aula e outra. Se quer trabalho mesmo, é desktop. Quer investir no computador, desktop. Jogos é desktop, sem dúvida nenhuma. E aí está aí a entrada AGP, que já foi passada, antiga. Com a placa de vídeo devidamente plugada no PC, temos que finalizar a instalação. E agora vamos até o site, e lá no site a gente encontra, do fabricante, a gente encontra o driver para instalação. Normalmente quando você pluga, não importa se seja NVIDIA, AMD, ela automaticamente já vai te direcionar para o site, e aí você pode fazer a instalação do tal driver. Vamos praticar um pouco, gente? Hora de praticar um pouquinho, ver um pouquinho das nossas questões. Então, vamos praticar, é hora de praticar, é hora de a gente ver algumas questões, as questões que caem no mundo de concurso, questões que podem cair nas nossas provinhas, questões relacionadas ao que a gente fala aqui, a questão sobre tecnologia. Então, vamos lá, eu peguei algumas questões agora boas, questões aqui focadas até na questão de concurso, questões de concurso são boas aí, para a gente verificar se tudo que a gente está aprendendo aqui nesse curso técnico vale realmente. Será que eu vou conseguir encarar até um concurso aí na vida? Bora ver isso. Vamos lá para as nossas questões, vamos dar início aqui ao nosso mundo das questões. Primeira questão, nós temos aqui uma questão da Prefeitura de Santa Maria, sobre os conceitos de hardware e software, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então basta eu sair numerando aqui, ó, quem é hardware e quem é software. Será que vocês sabem fazer isso, gente? Vocês lembram da máxima? Eu falei até na última aula, na nossa revisão, eu falei um pouco dessa máxima de como reconhecer se é software ou se é hardware. Hardware é tudo aquilo que eu consigo tocar, não é isso? Hardware é conseguir pegar, conseguir socar, conseguir jogar no chão, conseguir chutar, é hardware. Não consigo fazer nada disso, a única coisa que eu posso fazer contra o software é simplesmente xingá-lo, esbravejar, então é software. Então vamos ver aqui cada um desses itens aqui, quem é hardware e quem é software. O Word, gente, quem já estiver aí me acompanhando, pode mandar a resposta aí no nosso chat aí, pode tentar aí, vai mandando. Eu vou respondendo aqui aos pouquinhos para dar um tempo para vocês lerem e vocês responderem, hein? Então tem ali, Word 2010, o Word é um editor de texto, olha, já tem gente ali, Cajazeira já disse logo qual será. Vamos lá, vamos ver, Cajazeira, será que vocês estão acertando, vocês estão hábeis? Word 2010, o Word 2010, gente, isso aí é um programa, é um software. Alguém foi lá e criou esse software, não é isso? Número 2. O antivírus eu fiz a instalação. Ele não está funcionando, vou meter um chute no antivírus. Não consegue. Resultado? Ele é um software. Placa de vídeo. Placa de vídeo, a gente passou a aula todinha falando disso, tem que comprar, a gente viu diversos dele. Eu consigo quebrar ela em duas? Consegue, meu filho. Só que é carinha, viu? Toma cuidado com essa sua raiva bem aí. Então ela é um hardware. E por último, firmware. Que é isso, firmware? Firmware, gente, nada mais é do que o drive de funcionamento de um hardware. Então quando a gente baixa um driver para a nossa máquina, para um hardware funcionar, ele é justamente um firmware. Então, o firmware, ele não é um hardware, ele faz o hardware funcionar. Resultado, temos aí a letrinha E. Top, gente, top, valeu. Vamos para essa próxima questão.
banca da Funcab, Prodan. Nesta provinha aqui, assistente de hardware, olha aí, assistente de hardware. Inclusive, assistente de hardware é um tipo de concurso que pede o quê? Que pede que você tenha o curso técnico em informática. É esse curso que vocês estão fazendo aqui, ó. Encaixa direitinho numa provinha como essa. Então é a prova que vocês vão enfrentar se vocês fizerem um concurso aí. No caso aqui, a Funcab, o Prodan, ali do Amazonas. São saídas digitais da placa de vídeo. Eita, saídas digitais da placa de vídeo. Quais são as possíveis saídas que eu encontro aí na placa de vídeo, gente? É o que vocês me dizem aí. Isso aqui tá difícil, né? Não, se bem que a gente falou aqui de algumas entradas, algumas alternativas das saídas digitais da placa de vídeo. Bora ver logo, gente. Tá aí na cara, gente. A gente falou hoje da saída digital. Saída. Perceba o seguinte que ele está pedindo. Saída não é simplesmente a saída de vídeo. Digital, ó. Primeiro de tudo, ele pede que seja digital. E aí, a gente tem aí, nessa questão aí, o DisplayPort não é uma saída do tipo digital para a placa de vídeo. O DVI também não é. Então, a gente já retira aqui pela questão do DisplayPort, ó. DisplayPort não é uma saída do tipo digital. E a DVI também não é visto como uma saída digital. O USB também não é visto como uma saída digital também, tá, gente? Saída de comunicação. Ah, Rildo, mas o VGA é antigo, ele é a saída digital? É uma saída digital, pois ela se modernizou. Então, sim, hoje em dia ela é vista como saída digital. Ela é meio que uma pegadinha, essa questão aqui, gente. Ela é complicadinha mesmo. Ela parece ser fácil, mas ela é complicadinha. Próxima questão, eu tenho aqui banca do Colégio Pedro II. É uma prova do quê? De analista de tecnologia de informação. Olha aí, nossa área mesmo. Isso aqui é a nível superior, gente. Quem faz já fez computação. O invólucro onde os componentes eletrônicos, como placa de vídeo e placa de som, são dispostos em um computador convencional é denominado... Será o que vocês me dizem? Nossa, ele fala tão bonito nessa questão. Ele mostra tanta coisa, parece que é tanta coisa aí nessa questão. E aí, o que seria a nossa opção? Bem aí, qual seria a nossa opção? Percebam só, invólucro, ele fala só bonito, né, gente? Invólucro, ou seja, tudo aquilo que está a receber os itens, que está ali guardando tais itens, onde os componentes eletrônicos, como a placa de vídeo, que a gente falou bastante hoje, e a placa de som, uma outra placa também que normalmente é adentrada ali dentro da PCI, algumas vezes a gente pode colocar também na USB. Estão dispostas em um computador convencional. O que seria, gente? Gabinete, gente. É só a caixa. Quando ele fala invólucro, é só a caixa que está guardando todos aqueles itens. É a caixa que armazena todos esses itens. Então é onde eu guardo todos esses tais itens. E quais são as outras opções? O que são os itens das outras opções? Memória RAM, a gente sabe que é justamente aquela memória que trabalha diretamente com a abertura de programas. Então a memória RAM é o local onde eu tenho meus programas ali, estão abertos, onde meus programas funcionam, eles abrem, eles são instalados no nosso disco rígido, então tudo ali dentro do disco rígido, e eles, ao funcionarem, quando você executa tal programa, ele é aberto na memória RAM e, além de estar na memória RAM, faz utilização do processador. Então, a memória RAM, ela não tem nada a ver com esse invólucro aí, mas ela é esse tipo. E ela funciona diretamente com o nosso processador, que é a CPU. A gente já falou, tivemos 2 aulas para falar só sobre a CPU, só sobre o processador. A gente viu quais são as unidades que formam o processador, que tem as unidades internas. Vimos a questão da unidade lógica, a unidade aritmética, a ULA, a gente viu internamente a unidade de controle, a gente falamos sobre registradores, tudo isso dentro do processador. Inclusive, em aulas mais adiante, a gente vai retornar esse conhecimento tanto do processador
quanto a dessa aula de hoje, na nossa placa de vídeo, lá na nossa de memórias. Quando a gente estiver buscando memórias, a gente tem que ver como a memória se comunica com esse processador. Switch. O que é esse switch, Hildo? Switch, ele é um aparato que vocês vão ver ainda. Eu cheguei a mostrar uma imagem dele há um tempo atrás, quando eu estava falando sobre redes. Eu cheguei a mostrar a comunicação de dados em uma rede externa. E aí o switch, ele é aquela caixinha. Vou tentar desenhar aqui, viu, gente? Ele é aquela caixinha que tem diversas portas, onde cada portinha dessa daqui, você conecta um cabo de rede. Então ele consegue distribuir vários cabos para vários computadores. Ele é um comutador. Ele consegue levar internet a diversos. Normalmente, um switch gerenciável, ele tem 24 portas. Então, quando você tem um laboratório de informática que tem ali algo como 20 computadores instalados, como é que eu levo internet para os 20 computadores? Como é que eu consigo distribuir essa internet? Como é que eu consigo comutar essa internet para esses diversos computadores? Com a utilização do nosso switch. Então o switch ele faz essa distribuição dessa rede para todos eles. O switch, esse modo como ele gerencia, o funcionamento dele, tanto o switch como diversos outros dispositivos, o modem, o roteador, tudo isso ainda vai ser falado bastante no nosso curso aqui, em outros módulos, quando a gente estiver adentrando na parte de redes. Inclusive, nessa disciplina aqui, vocês aprenderam a fazer todo aquele cálculo sobre os binários, a conversão de decimal para binário, binário para decimal, e vai ser muito utilizado lá na disciplina de redes, quando a gente estiver fazendo justamente o cálculo de redes, a conversão de cálculo de redes, na utilização de switch, na criação de redes próprias, redes locais. Mais uma questão aqui, essa aqui comprida, hein, gente? Essa daqui, da banca FCC, ali em 2015, e ela foi para analista de suporte. Olha só, o analista de suporte, ele é o curso superior para o técnico de suporte. Ou seja, se vocês aqui no técnico de informática estão pensando em trabalhar com manutenção de computadores, upgrade, tudo isso, e pensam assim, vou fazer um curso superior, quero fazer um curso superior de computação, mas eu quero continuar trabalhando, não quero ser programador, quero continuar trabalhando nesse mundo da computação, mas com a parte de hardware. Onde seria isso? É o analista de suporte. O analista de suporte, ele normalmente não é aquele que faz a manutenção de computadores, ele é aquele que ele cria projetos para compra de computadores, servidores, ele que monta servidores, ele que faz projetos de laboratórios de informática. Tá? É uma coisa muito mais avançada do que simplesmente o montar, o corrigir falhas em um computador. Bora ver essa questão aqui, o que ela está pedindo. A placa de vídeo é um dos componentes mais importantes para a interação entre o usuário e o computador. Sobre as placas de vídeo, é correto afirmar. Então ele está perguntando aqui a única que está falando a verdade. Qual a única delas aqui que fala a verdade? E as outras aqui estão tudo tão de mentira, estão de caô. Bora ver aqui? Será que vocês conseguem perceber? Eu vou tentar responder cada uma delas aqui, eu vou tentar ver qual é a verdadeira. E aí, se vocês já sabem logo a resposta, manda aí no nosso chat aí a resposta. Vamos ver se a letra A, ele está procurando a correta, sobre as placas de vídeo, a correta, ele quer a correta. Então vamos procurar aquela que está correta. Vamos encontrar a falha nas outras. Letra A, as peças das placas off-board ficam soldadas na placa-mãe. Parou bem aí, né, gente? Se a placa fica soldada na placa-mãe, ela não é off-board, ela seria já on-board. Mas vamos continuar, já encontramos o erro. E seus slots ficam próximos das entradas USB e PS2, que são aquelas entradas laterais. A PS2 é uma entrada até que já foi extinta, já foi descontinuada, que ela era utilizada para mouses e teclados, que também são embutidas. Até aí tudo bem. Já os modelos on-board ocupam slots que ficam na parte de trás do gabinete. Era só mudar aí onde está off-board para on-board. Trocava os dois e ela ficava correta. Então ela está errada.
Uma desvantagem, na letra B, uma desvantagem das placas de vídeo on-board é seu preço. On-board, a desvantagem é o preço? Está errado. A vantagem de ter uma on-board é justamente o preço, elas são mais baratas. A off-board ela é mais cara, é mais prática, mas é mais cara. Então ela não seria uma desvantagem, seria a vantagem aí. Já está o erro aí, já encontramos. Pois são muito caras que os modelos off-board, são mais caras que o off-board. Não, a off-board que são mais caras do que a on-board. Além do custo, é preciso ter um slot específico disponível na placa-mãe para conectar. Não, gente, a on-board já está conectada, ela já é soldada ali na placa-mãe. É como o Iris que a gente viu, quando eu estava falando lá do Intel, processador Intel que já vem com o Iris, um chip lateral. Ele é on-board. Letra C. O slot DVI conecta placas de vídeo on-board e off-board, mas fabricantes como Intel e AMD irão abandonar o suporte a essa tecnologia em favor do VGA e do HDMI. Gente, quase que ele fechou assim, quase que eu ia dizer assim, olha, tá certinho. O DVI conecta realmente placas de vídeo on-board e off-board, show de bola. Fabricantes Intel e AMD irão abandonar o suporte a essa tecnologia. Realmente o DVI não conseguiu o sucesso que estava quisto e foi deixado de lado, está sendo abandonado em favor da... Aí ele fala VGA. Ô, rapaz, era só tirar o VGA. Deixava só o HDMI. Aí sim, porque é o HDMI que está tomando aí todo o mercado. Então aí era só retirar o VGA bem e deixava só o HDMI e ela estava correta. Letra D, então a gente já sabe que é essa daqui que é a boa. Como o hardware de placas on-board é soldado na placa-mãe, caso queime ou seja insuficiente para as tarefas do usuário, pode-se adicionar uma placa off-board e desativar a on-board na BIOS. Perfeito, gente, é isso aí mesmo. Inclusive uma coisa muito legal que eu cheguei a fazer no tempo que eu trabalhava dentro de laboratórios é, se você tem uma placa, se você tem dois monitores, você tem uma placa de vídeo e você tem a saída on-board, se você quiser, você pode utilizar dois monitores com as duas placas, a placa on-board e a placa off-board. É possível, basta você não desativar, porque ela é desativada automaticamente quando você conecta ali uma placa off-board. Mas se você quiser, se você tiver dois monitores, você pode fazer isso. Eu cheguei em laboratório fazer a instalação. A placa de vídeo ela tinha duas saídas e tinha a on-board. E aí a gente queria conectar para a apresentação 3 monitores, uma TV e mais 2 monitores. E a gente conseguiu. Basta não desativar nenhuma das saídas, deixar todas elas ativadas. Gasta um pouquinho mais de energia? Com certeza. Mas o intuito era fazê-la funcionar. E funcionou. Tá aí. Letra D, como dito. Mais uma questão, essa daqui de técnico administrativo. Placa de vídeo, editor de planilha, editor de texto, são respectivamente... é aquela perguntinha de novo de saber quem é software e quem é hardware. Essa aqui tá moleza, ninguém mais erra essa daqui, gente. Bora ver o que é cada uma? Placa de vídeo, gente. Placa de vídeo é hardware, né? Vou colocar um Hzinho aqui em cima dela. Placa de vídeo é hardware. Editor de planilha, ou seja, um Excel. Um Excel ele é o que, gente? É software. Editor de texto. Editor de texto é da mesma família do Excel aqui, o nosso Word. É software. Então, basta eu procurar aqui a opção que tem hardware, software e software, que é a nossa letra B. Aí, não tem nem o que errar nessa questão aqui. Mais uma questão, a gente tem aqui, essa daqui, totalmente fora, seria uma prova de informática, uma prova que tem a parte de informática, mas a gente percebe ali que é uma vaga para um motorista ali nesse instituto AOCP. O que significa um computador ter uma placa de vídeo on-board? Ora, a gente falou demais hoje. On-board, aquela última questão foi super explicado o que era off-board e o que era on-board. A gente gastou muito tempo sabendo sobre isso, falando mais sobre isso. Então, o que significa ter uma placa de vídeo on-board? Vocês já poderiam marcar aí, quem estiver aí me escutando, pode mandar a mensagem aí, pode mandar no chat aí
a resposta é que essa daqui tá show de bola, né? Tá tranquilona. Tomara que apareça questões desse tipo aqui quando vocês estiverem fazendo concurso aí, para serem bem, conseguirem uma vaga, né? Serem bem remunerados. Bora ver as alternativas. Ele quer saber o que significa um computador ter uma placa de vídeo on-board. Que a placa de vídeo é projetada para jogos. Tá certo, gente? Não, placa de vídeo on-board, não necessariamente essa placa de vídeo foi projetada para jogos. Ela pode ser usada para jogos, mas não é esse o intuito da palavrinha on-board. Que a placa de vídeo utiliza memória RAM própria, também não quer dizer isso. Ainda mais porque a on-board, nós sabemos que ela é soldada ali na placa-mãe e ela utiliza a memória RAM do computador. Ela não tem memória própria, então é totalmente o contrário aí. Que a placa de vídeo é embutida, ou seja, está ali dentro da placa-mãe. Perfeito. É essa daí mesmo que a gente quer. Perfeita. A letra D, o que tem ela de errado? Que a placa de vídeo possui dissipador de calor. Eu nem falei muito sobre isso, né, nessa aula de hoje, mas a placa de vídeo, vocês já devem ter percebido até nas imagens que a gente mostrou, a placa de vídeo ela tem um dissipador e às vezes até mais de um dissipador de calor, mais de um cooler nela, porque ela tem que resfriar também, ela esquenta. Ela esquenta muito, ela tem um processador, gente. Ela tem um processador ali que está fazendo cálculos, está fazendo renderização, está utilizando algumas vezes até mesmo a questão de uso de inteligência artificial. Está utilizando algoritmo próprio. Então, sim, ela esquenta bastante. E é outro ponto que a gente sempre tem que lembrar. Você colocou a tua placa de vídeo dentro do seu gabinete, está ali encaixada, você tem que ver como está circulando o ar dentro do teu gabinete. Por quê? Porque a placa que está ali internamente, a placa de vídeo internamente, ela vai soprar ar em cima dela para resfriar aquele processador. A placa de vídeo vai tentar se resfriar. Mas ela vai estar puxando o ar da onde? De onde está vindo esse ar? De dentro do gabinete. E o ar dentro do gabinete está quente, porque tem o outro processador, tudo que está acontecendo ali dentro está aquecendo aquele computador. Então a gente tem que pensar bem como acontece o arrefecimento da nossa máquina. Eu até indico o seguinte: a tua placa, teu computador tem uma placa de vídeo? Tem. Então, se ele tem uma placa de vídeo logo acima da placa de vídeo, no seu gabinete, você coloca um cooler jogando, puxando o ar de fora e jogando em cima dela. Assim, ela vai pegar o cooler que está na placa de vídeo, vai puxar o ar, justamente esse ar que você acabou de jogar dentro do gabinete. O ar que veio de fora, que estava frio, foi jogado em cima do gabinete, em cima da placa. A placa resfria o seu processador e aí você tenha um segundo processador, um segundo cooler que vai ficar na parte traseira. Não é o cooler da fonte, um cooler que vai ficar na parte traseira, sugando esse ar quente que está dentro do seu gabinete para fora. Assim, como é que fica a configuração? Na traseira do seu computador, no topo, vai estar a fonte, que vai estar jogando o ar quente que passou dentro da fonte. Abaixo da fonte vai ter um segundo cooler. Esse cooler vai estar puxando o que tem dentro do seu gabinete, todo o ar quente que está ali, e jogando para fora. E na parte lateral do seu gabinete vai ter um outro cooler puxando o ar externo para cima da sua placa de vídeo e assim resfriando ela. A gente tem que ter esse conceito de como está circulando o ar no seu computador, porque isso aumenta o desempenho da sua máquina, aumenta a vida útil dos componentes da sua máquina. Se você deixar a sua placa de vídeo ali trabalhando de qualquer jeito, superaquecendo, o tempo de vida dela vai diminuir. Então a gente tem que tomar esse cuidado também com os componentes internos da nossa máquina. Bora fazer mais uma questão aqui? Nessa última questão ele viu que a placa de vídeo possui dissipador de calor e, por último, que a placa de vídeo utiliza a tecnologia de processamento 3D. Nada disso tem relação com uma placa de vídeo on-board. Essa nova questão ele pede o seguinte, é uma vaga para assistente administrativo. São padrões de conexão entre uma placa de vídeo e um monitor em um computador. Todas as seguintes, exceto um, ou seja,
Ele diz que tudo ali são conexões que podem existir entre a placa de vídeo e o monitor, podem existir, mas tem uma delas que é mentirosa, que não existe. E aí? A gente percebe o seguinte, DVI, a gente viu que DVI existe e está sendo descontinuado, está deixando para trás. Era uma entrada boa, era uma saída de vídeo boa? Sim, ela tinha ali, conseguia transmitir uma boa resolução, mas as próprias empresas estão deixando isso de lado. HDMI funciona, gente, a HDMI é a que mais tem hoje em dia. DB15, nunca nem vi falar disso. Hoje a gente nem falou, e a primeira vez que está aparecendo esse nomezinho aí. E a USB, Rido? O USB é uma conexão que pode ter da placa de vídeo para o monitor? Pode sim. Existe também a transmissão de imagem, tá? Utilizando a USB da placa de vídeo direto para o monitor. Pode acontecer isso também. É raro, normalmente as empresas costumam seguir o caminho da HDMI, mas pode acontecer isso também de utilizar essa USB. Turminha, falei para vocês que quando vão comprar uma placa, vocês devem procurar feedback, vocês têm que procurar sempre informações a mais. E aí eu vou trazer diversos sites para você, diversas ferramentas para fazer comparação entre hardware. E uma comparação antes de comprar, já que eu não tenho o hardware, eu não tenho a placa, eu vou fazer uma comparação entre dois modelos. Eu estou interessado em comprar a placa, eu quero saber a AMD Radeon RX 570 ou eu compro uma GTX 1050. Digamos que as duas apareceu aqui na porta da minha casa dizendo assim, ó, tô vendendo aqui, tem essas duas placas aqui, e aí você escolhe qual das duas pelo mesmo preço. E aí, qual que eu sei qual que é a melhor? Qual das duas vai ser a melhor? Eu não conheço as placas, nunca vi as duas. Como eu saber se as duas são boas e comparar as duas, qual das duas é a melhor? Tu vai em diversos sites que tem isso, e um que eu trago para vocês, que eu sempre verifico, é o site Versus. Nesse site Versus, você coloca ali, nesse mesmo site Versus, você pode fazer também comparação com outras categorias também, de processadores e tudo mais. Mas nossa aula de hoje é sobre placa de vídeo, então vamos utilizar esse site para isso. O site Versus, você coloca ali o modelo da placa que você quiser, tipo aí, eu coloquei o modelo da AMD Radeon RX 570. Ele me mostra a nota que ele deu, a avaliação que ele deu. Ele me mostra as diversas categorias, como vocês veem aqui nessa segunda parte aqui. Ele me mostra o que cada uma das placas tem, a quantidade de pontos que ela recebeu, o que ela tem de positivo e negativo, a quantidade de núcleos que ela tem, tudo isso. Ele está pontuando esses itens no seu desempenho e dá uma pontuação. Ele mostra o possível valor encontrado, ó, valor encontrado dessa placa aqui, a RX 570, lá no site da Amazon, e esse valor aqui é o da GTX 1050 Ti, lá no site da Amazon. Pelo valor aí, a gente já percebe que a GTX tem um preço mais alto. Será um indicador aí na questão que ela é melhor? Será que ela vai ser melhor? Mas espera aí, questão de pontos. A Radeon RX 570 está com 55 pontos, enquanto a GTX 1050 está com 44. E a gente percebe até na questão da pontuação, além da pontuação, dos itens que ela ganhou aqui, como desempenho, a gente percebe que a Radeon foi mais bem pontuada e ganhou, apesar de ser mais barata. O que está transformando ela mais barata nessa comparação é porque essa marca, a Radeon RX 570 está saindo do mercado, enquanto a GTX 1050 continua. É só por isso que ela está mais barata do que a 1050. Mas aí, nisso aí você já comparava e já sabia qual seria a melhor e o que você compraria ali nesse caso. Então utilize esse site para fazer essas comparações, pesquise também, vai em feedback através do YouTube, tudo isso, e você vai encontrar ali a informação concreta. Turminha, obrigado, quero agradecer vocês aqui ter aguentado, suportado essa nossa aula magnífica, muito conhecimento, e aí a gente se encontra numa próxima aula para trazer mais conhecimento a vocês. Então, até a próxima aula.